Golden Times apresenta uma das mais belas atrizes de cinema de todos os tempos, Elizabeth Taylor. Nasceu em 27 de fevereiro de 1932, em Londres, Inglaterra. Seus pais americanos, ambos negociantes de arte, residiam em Londres na época. Logo após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os Taylor retornaram aos Estados Unidos e se estabeleceram em sua nova vida em Los Angeles. No decorrer do vídeo será exibida a filmografia da atriz, porém, alguns filmes não foram mencionados por ter apenas pequenas participações e não foram creditadas ao seu nome. Taylor estreou no cinema em There's One Born Every Minute, em 1942. Ela seguiu com um papel maior em Lassie e a Força do Coração, 1943, e mais tarde em Evocação, 1944. Seu papel de destaque, no entanto, veio com A Mocidade é Assim, de 44, em um papel em que Taylor passou 4 meses trabalhando para conseguir. O filme posteriormente acabou sendo um grande sucesso, que arrecadou mais de 4 milhões de dólares e fez da atriz de 12 anos uma grande estrela. Uma das estrelas mais célebres do cinema, Taylor construiu uma carreira que abrange mais de 6 décadas, aceitando papéis que não apenas mostraram sua beleza, mas também sua capacidade de interpretar personagens carregados de emoção. Era famosa também por seus muitos casamentos, relacionamentos amorosos, coleções de joias e impressionantes olhos violetas. Vencedora de 2 Oscars de melhor atriz pelos filmes Diz que Butterfield 8, 1960, e Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, em 1966, um BAFTA e um Globo de Ouro. Continuou sua carreira com sucesso e permaneceu uma figura pública muito popular. Ela foi uma das melhores amigas de Michael Jackson, que participou de perto dos acontecimentos de sua vida. Taylor foi uma das primeiras celebridades a participar do ativismo da AIDS, liderando campanhas de prevenção, e foi cofundadora da Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS, em 1985, e da Fundação AIDS Elizabeth Taylor, em 1991. Desde o início da década de 1990 até sua morte, ela dedicou seu tempo à filantropia. Em 1999, foi nomeada pelo Instituto Americano de Cinema a 7ª maior lenda feminina do cinema. Sua aparência deslumbrante ajudou. Com apenas 18 anos, ela contracenou com Spence Tracy em Pai da Noiva, 1950. Com uma intensa vida amorosa, Liz teve 8 casamentos. O primeiro aos 18 anos com Conrad Dixon Hilton, em 1950, uma união que durou apenas 1 ano. Em 1952, Taylor estava subindo ao altar novamente, desta vez para se casar com o ator Michael Wydman, com quem teve 2 filhos. Com seu terceiro marido, Mike Todd, produtor de cinema e teatro, com quem ficou casada por 1 ano, teve uma filha em 1957. Taylor ficou viúva em 1958. Todd morreu em um acidente aéreo. Após sua morte, Taylor se envolveu em um dos maiores escândalos amorosos de Hollywood da época, quando começou um caso com um amigo próximo de Todd, Ed Fisher. Fisher se divorciou de Debbie Reynolds e se casou com Taylor em 1959. O casamento durou 5 anos. Seu marido mais famoso foi o ator britânico Richard Burton, que conheceu no set de filmagem de Cleópatra em 1963, com quem se casaria 2 vezes, em 1964 e 1975. O casal adotou uma menina alemã de 2 anos. O filme Cleópatra, que não apenas aumentou a influência e a fama de Taylor, mas também provou ser um investimento impressionante, arrecadando 37 milhões de dólares sem precedentes, e a atriz recebeu $1 milhão e foi a primeira mulher a atingir essa marca. E eles atuaram juntos em 10 filmes. Em 1976, após se separar pela 2ª vez da grande paixão de sua vida, ela se casou com o político americano John Warner. E seu último casamento foi com o operário da construção civil, Larry Fortensky.
cuja festa foi realizada no rancho do amigo Michael Jackson, mas o divórcio veio após 5 anos. Muitos anos de altos e baixos para Taylor. Seus casamentos, divórcios, problemas de saúde e uma carreira cinematográfica difícil, com filmes que ganharam pouca força junto à crítica ou ao público cinéfilo. Ainda assim, Taylor continuou a atuar. Ela encontrou trabalho na televisão e no palco. Ela também começou a concentrar mais atenção na filantropia, depois que seu amigo Rock Hudson morreu em 1985, após sua batalha contra o HIV. A atriz começou a trabalhar para encontrar uma cura para a doença. Em 1991, ela lançou a Fundação Elizabeth Taylor para o HIV, a fim de oferecer maior apoio aos que estão doentes, bem como financiar pesquisas para tratamentos mais avançados. Nos anos 80, Taylor teve problemas graves com o álcool e anfetaminas. Passou por um tratamento numa clínica de recuperação de dependência química. Taylor superou uma série de problemas de saúde ao longo da década de 90, desde diabetes até insuficiência cardíaca congestiva. Em 1997, removeu um tumor cerebral. Em outubro de 2009, passou por uma cirurgia cardíaca bem-sucedida. No início de 2011, Taylor voltou a ter problemas cardíacos. Ela foi internada naquele mês de fevereiro por insuficiência cardíaca congestiva. Em 23 de março de 2011, Taylor faleceu devido à doença, aos 79 anos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.